Salve, salve, Universo Narrado! Eu sou a professora Sabrina, tô passando aqui hoje para responder mais uma dúvida lá da nossa plataforma. Dúvida hoje feita lá no Lições de Matemática e, cara, dúvida muito legal, viu? Bem legal mesmo. Saca só, é a dúvida da Raquel Maria Medeiros e olha o que ela falou pra gente. Oi Raquel, você tá boa? Amei a aula. Pô, não foi minha não, mas obrigada, viu? É muito bom saber que vocês gostam. Talvez seja uma pergunta meio boa, mas por qual razão os números negativos não são primos? Cara, Raquel, essa pergunta, ela não é nada boba, cara. Sua pergunta, ela pode ser até bem simples, tá? De fato, é uma pergunta simples, né? A gente mexe com números primos, fala que eles sempre são positivos e tal, mas não mexe com primos negativos. Mas isso não é bobo, cara. E, na verdade ela é uma pergunta bem difícil de se responder. Por mais que não pareça, ela é muito, muito difícil de ser respondida. E aí, a sua resposta, ela existe em duas áreas da matemática, tá? Uma das áreas da sua resposta é a teoria dos números. Beleza? Uma das áreas lá que vai se ocupar de responder a sua pergunta é a teoria dos números. Outra área que vai se ocupar de responder a sua pergunta é a álgebra. Mas essa álgebra aqui não é a álgebra que vocês estudam lá na escola, de mexer com equações e polinômios e fatoração. E na verdade, essa álgebra que eu estou falando, ela mexe com essas coisas também, mas ela mexe com essas coisas em um nível bem mais aprofundado, tá? Eu estou falando de uma área da álgebra que existe na matemática avançada, na matemática que é estudada no ensino superior, na graduação, pós-graduação e por aí vai. Tudo bem? Mas já já a gente se ocupa disso daqui. A resposta da teoria dos números, ela é bem mais simples, tá? Então, por qual razão que a gente não mexe com números primos negativos na teoria dos números? Simplesmente porque a teoria dos números, ela se preocupa com números positivos, tá? Ela geralmente se preocupa com os números 1, 2, 3 e por aí vai. Com propriedades envolvendo esses números aqui, tá? Que são chamados de contáveis se você pensa que zero é um número natural. Tá? Zero quase nunca vai entrar aqui, mas dependendo do que você está abordando, ele pode entrar também. Tá? A resposta é simplesmente essa. É simplesmente porque não é uma área que se ocupa em estudar muita coisa ali, além dos números inteiros ali, positivos. Beleza? Isso não significa que ela estuda poucas coisas, tá? Não significa que só tem umas coisinhas ali, não tem nada para estudar. Muito pelo contrário. É uma área muito rica, é uma área que conversa com diversas áreas da matemática, que é cheia de problemas em aberto, problemas a serem resolvidos, problemas que estão anos e anos e anos sem solução, o pessoal trabalhando, trabalhando, trabalhando e não conseguem resolver, mas é uma área também que tem muita produção de resultados, sabe? Sempre tem coisa nova sendo feita, sempre tem gente se comunicando e gerando coisas novas nisso daí. E simplesmente porque não é o objeto de estudo, beleza? Então, não faz muito sentido para a teoria dos números mexer com os negativos. Já na álgebra, a resposta é outra, e é uma resposta muito mais profunda do que você imagina. E basicamente, eu vou tentar simplificar ao máximo aqui. Vou precisar de nomear alguns conceitos que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, basicamente, na álgebra, eu vou fazer uma diferenciação aqui entre o conjunto dos naturais
e o conjunto dos inteiros. Tá? Inteiros. E aí, dentro da álgebra, existe um conceito que chama domínio de fatoração única. DFU. Tá? Domínio de fatoração única. O que você precisa saber disso daqui? Que um domínio de fatoração única, ele é o que o próprio nome diz. Ele é um lugar em que a fatoração lá dentro dele é dada de maneira única, tá? Vou te dar um exemplo de lugar onde que a fatoração não é única. Lá nos complexos. Nos números complexos, a fatoração não é única. Então, este cara aqui, ó, não é um domínio de fatoração única. Nossa, como assim? Como assim que se eu pego, sei lá, vamos pegar um exemplo, 2 mais 3i e 2 menos 3i. Tá? Isso é um produto. Vamos abrir essa conta e ver quanto que dá. Vai dar, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes menos 3i vai dar menos 6i. Aí agora aqui, ó, 3i vezes 2 vai dar mais 6i. E 3i vezes menos 3i vai dar menos 9i vezes i é i ao quadrado. Beleza? Se você não sabe nada de números complexos, repara que eu só fiz a conta do jeito que tá, como se o i fosse um x, tá? O i, ele é a unidade imaginária que eu escrevo como raiz quadrada de menos 1. Beleza? E olha aqui que apareceu um i ao quadrado. Só que o i não é a raiz quadrada de menos 1. Se eu venho aqui, ó, e elevo ambos os lados ao quadrado, o que vai acontecer? Vai sobrar que i ao quadrado é igual a menos 1. Você concorda comigo? Daí, o que a gente tem? A gente tem que aquele i quadrado vai multiplicar esse 9 aqui, ó, por menos 1, vai ficar mais 9. Tudo bem? Daí, ó, esse menos 6 com esse mais 6 morre. E o que você chegou no fim das contas? 4 mais 9. Cara, que loucura! Tudo isso para escrever 13. Olha isso, que doideira. Repara, então, que nos números complexos eu posso fatorar o 13 dessa forma. Olha que isso, cara, que coisa estranha. Aqui dentro dos complexos, eu fatorei o 13 entre dois números. Isso daqui são números, tá? Caras que existem nos complexos. Só que aqui nos inteiros e aqui nos naturais, 13 é primo. Eu não consigo fatorar o 13 aqui nos naturais e aqui nos inteiros. Mas nos complexos eu consegui. É por isso que ele não é um domínio de fatoração única. Porque dentro dos números complexos, eu consigo pegar vários números e escrever eles como produto de várias coisas diferentes. A minha fatoração não é única, saca? Então ele não é isso daqui, tá? Agora, os inteiros e os naturais, eles são sim DFUs, tá? Então esses dois aqui, inteiros e naturais, eles são DFUs. Eles são domínios de fatoração única. E dentro desses caras, existe um outro conceito que se chama elemento primitivo, tá? Esse daqui já é um negócio muito mais complicado de explicar. Mas basicamente, o que significa um elemento primitivo? Vou tentar simplificar a situação aqui para você. Eu digo que um elemento é primitivo dentro de qualquer conjunto que eu tenho, mesmo que ele não seja um DFU, um elemento é primitivo se eu conseguir escrever ele por meio de uma única fatoração, tá? Então, eu te mostrei que o 13, eu consigo escrever ele de várias formas lá dentro dos complexos. Só que dentro dos complexos, ou nem precisa ser complexo, pode ser qualquer outro cara aí, dentro de quaisquer outros conjuntos aí, eu consigo escrever números de uma única maneira.
mesmo que esses conjuntos não sejam domínio de fatoração única. Esses números que eu consigo escrever de única forma, eles se chamam elementos primitivos. Daí, quem são os elementos primitivos dos naturais? Os primos. Então, elementos primitivos. Então, deixa eu vir aqui e fazer a árvore aqui embaixo. Os elementos primitivos dos naturais são os primos. Então, os primitivos coincidem com os primos nos naturais. E quem são os elementos primitivos? Eita, não era para apagar não. Nos inteiros. Nos inteiros são os primos e menos os primos. Ou seja, o negativo dos primos também são elementos primitivos aqui dentro do conjunto dos inteiros. Ou seja, você pode sim falar que os números negativos, eles também são números primos, tá? Só que a gente geralmente não aborda isso. Por quê? Porque primeiro, isso agora do ponto de vista da álgebra, porque primeiro, esse conceito de número primo, ele foi definido lá dentro desse conjunto dos números naturais, tá? Sem passar por outras coisas. Aí depois, quando a gente chegou no estudo dos inteiros, eu não tenho a necessidade de falar de primo, porque eu falo de primitivo. Ou seja, eu tenho um conceito maior, mais amplo, que abrange aquilo que eu queria falar para número primo. Então não tem mais a precisão, a necessidade de eu falar um número primo aquilo, número primo isso. Quando eu preciso falar de primo, eu falo de primo. Quando eu preciso de um conceito mais amplo, que abre mais coisas, eu falo de primitivo. Isso nos inteiros ou em qualquer outro conjunto ali maior que os naturais ou diferente, né, dos naturais, que seja ou não um domínio de fatoração única. Tudo bem? Então é isso. Eu sei que ficou bastante denso aqui, muita coisa, muito conteúdo aprofundado, muita coisa de matemática avançada que não vem ao caso aqui, que a gente não estuda, né, na escola, mas eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos uma noção, né, do porquê que isso daqui não acontece, do porquê que a gente não usa esses caras. E espero ter talvez despertado um interesse aí, né, numa área da matemática um pouco mais avançada, que tem muita coisa legal pra caramba, viu? Bom, espero que tenha feito sentido. Um abraço para você e bons estudos!